Boa tarde a todos, eu sou o Lucas, eu vou falar um pouco sobre esse trial que saiu pelo Intensive Care, é o iTactic, de um grupo europeu, chefiado pelo professor Kjers Jassen, que é da Universidade de Oslo. Eles já vinham estudando há algum tempo protocolos, já afirmaram alguns algoritmos que estão, inclusive, nas últimas diretrizes, porém, se faltava alguma validação em relação aos ensaios viscoelásticos, no caso, TAG e ROTEM, como mais comumente conhecidos pelos seus nomes comerciais. E vamos lá. Então, só como pano de fundo, lembrar a importância do tema, que mundialmente o trauma é o principal responsável por mortalidade em pacientes jovens, perfazendo 4,6 milhões de mortes no mundo inteiro, e nesse período, com essa etiologia, cerca de metade desses pacientes evoluem a óbito por conta de grandes hemorragias. E na maior parte das vezes, os pacientes têm desfechos significativos durante as primeiras 24 horas, ou até mesmo na própria cena. Dos pacientes que sangram, cerca de metade deles tem algum componente de exsanguinação, DMOS, associação com TCE e desfecho reservado por conta do neurológico, e nesse sentido, veio se estudando cada vez mais o papel da coagulopatia iniciada e perpetuada a partir do estresse induzido pelo trauma. A partir disso saíram os estudos, como o CRASH-3, relacionando o ácido tranexâmico, e outros estudos também revelando o papel de protocolos de politransfusão para que se simule a composição corporal sanguínea durante a transfusão e evitar se propagar ainda mais esses distúrbios de coagulação. O que se tinha de lacuna principal é que a gente não sabe ainda se a forma como esses protocolos são desenhados e a forma como cada centro realiza, se corrigir o distúrbio encontrado a partir de uma prova de coagulação é suficiente para evitar a progressão do problema e se existe a necessidade de um manejo individual para esse paciente conforme algum subgrupo. E aí a gente tem os ensaios viscoelásticos, como eu mencionei, principalmente o ROTEM e o TAG são as marcas comercialmente visadas, nada mais são do que aparelhos que têm um copinho onde se deposita uma solução com reagente químico que atua em alguma das fases da coagulação, seja iniciação, a propagação ou a própria lise. E conforme ocorre o processo de coagulação, você tem um pino que vai identificar a adesividade e a consistência desse coágulo, dessa malha que se forma em volta, e essa força vai ser transmitida através de um transdutor, seja ele eletromecânico, como é no caso do TAG, seja ele a partir de um sensor óptico de LED, como é o caso do ROTEM. E a partir disso é gerado um gráfico que demonstra cada uma dessas fases. Aqui a gente vê que a participação de cada componente da cascata corresponde a alguma fase desse gráfico, e a gente tem os tão conhecidos gráficos de normalidade, de hipercoagulabilidade, de deficiência de fatores, com a base mais adelgaçada, hiperfibrinólise, e esses padrões já foram muito relacionados à necessidade de infusão sequencial de hemocomponentes, como corrigir e repetindo o exame. A padronização métrica de cada um é diferente e é preciso saber, conforme a familiaridade do que você está referindo. E esses métodos convencionais, como a coleta de plaqueta, TAP, eles
realmente não conseguem nos nortear em relação ao estado em que o paciente está naquele momento em que ele se apresenta ao serviço. Eles já foram estudados, o Rotem e o TEG, inclusive com um grande estudo observacional que eu vou mencionar, que está inclusive no protocolo de estudo, desse estudo atual, que é do mesmo grupo, que demonstra que os alvos foram determinados com correlação diária sobre a curva em relação aos ensaios convencionais. Então, a gente ainda tem uma incerteza. A gente tem também os guidelines mais recentes, esse publicado no Critical Care, do grupo do Jean-Louis Vincent, que mostra uma recomendação grau 1B para o uso de guia de ressuscitação desses métodos, e ele menciona que o uso desses ensaios pode facilitar o manejo restritivo transfusional, pode evitar uso desnecessário de plasma, transfusão de plaquetas, e que dessa forma você pode prevenir a ocorrência de distúrbios relacionados, efeitos adversos relacionados à transfusão, e reduzir os custos hospitalares. O que a gente tem de evidência mais robusta? Trocando em miúdos, não muito. A gente tem duas meta-análises que foram publicadas em 2016 e 2017. Que o estudo que eu estou apresentando menciona foi essa da Cochrane, que cita cerca de 15 estudos, 1.300 pacientes, com falta de dados em vários deles, incluindo para mortalidade, só metade deles tem essa descrição. Esse estudo menciona que houve uma redução de uso de todos os hemocomponentes guiado por esses métodos. Existe um sinal para uma redução de mortalidade, só que não houve necessidade de medidas adicionais para hemostasia, seja intervenção cirúrgica. Houve também uma preocupação em buscar efeitos adversos relacionados, e existe também um sinal para uma menor incidência de lesão renal aguda. Porém, a maioria dos estudos, com exceção de 2 desses estudos, foram colocados como alto risco de viés, e todos são colocados como um nível de evidência baixo. Aqui, só demonstrando, ficou pequenininho, mas aqui para a gente ver que mesmo para a mortalidade se aponta muito próximo da nulidade. E realmente isso se repete no estudo que eu vou mostrar a seguir. Aqui é um outro estudo também publicado no Intensive Care, esse é o de 2017, foram 1.200 pacientes, foi mais ou menos a mesma quantidade de estudos, e aqui ele cita exatamente a quantidade, o tipo de grupo mencionado. A maioria desses pacientes eram submetidos a cirurgias cardíacas, alguns deles tinham cirurgias vasculares, inclusive, aórticas, pacientes obstétricos, transplante, cirurgia de coluna, enfim. Apenas esse estudo que eu deixei em destaque aqui, com cerca de 50 doentes, menciona a utilidade em trauma, ou seja, se você coloca tudo no Forest, você vê que são estudos underpower, com heterogeneidade importante, e que nesse estudo aqui, a única diferença para o anterior é que ele demonstrou um sinal para uma menor necessidade de todos os produtos transfusionais, com exceção de plaquetas, e aqui também mostrou algo parecido no intervalo para a mortalidade. Então, esse estudo tem o objetivo de determinar a eficácia da adição de métodos viscoelásticos às intervenções guiadas para hemostasia versus o uso apenas de provas de coagulação. Os autores pensavam, então, que o uso de protocolos, assim, poderia melhorar a mortalidade e reduzir a necessidade de transfusão maciça. Então, o desenho do estudo é um ensaio randomizado, multicêntrico, ele incluía os centros membros do International Trauma Research Network, e eles
foram mais por conveniência dos locais em que eles conseguissem distribuir os pesquisadores. E aí incluiu locais como Copenhague, Oslo, Cologne, Londres, Oxford e Nottingham. Houve uma randomização em blocos, com envelopes selados, um para um. O corpo clínico não conseguia, eles não conseguiram cegar, porém, os pesquisadores, tanto da coleta de exames, processamento de respostas e análise de segurança e dos desfechos, foram cegados. Foram incluídos pacientes que tivessem trauma com hemorragia suspeita e que precisassem pelo menos da infusão de um concentrado de hemácias. Esses pacientes deveriam ser randomizados dentro de 3 horas do trauma e até 1 hora da admissão. Foram considerados somente indivíduos adultos, população adulta, porém, a partir disso, não teve nenhuma individualização em relação à exclusão de outros critérios. O desfecho primário avaliado foi a proporção de indivíduos que permaneceram vivos e livres de transfusão 24 horas após o trauma, um desfecho composto, e os desfechos secundários foram mortalidade por qualquer causa em 6, 24 horas, 24 dias, 90 dias após a admissão, a necessidade total de hemocomponentes, dias livres de UTI, a permanência em hospital, a necessidade de ventilação mecânica nos primeiros 28 dias, e a taxa de eventos adversos, principalmente a ocorrência de eventos tromboembólicos sintomáticos, isso tudo pesquisado porque se tem o receio de, quanto mais intervenção do ponto de vista transfusional, mais se espera a ocorrência de um efeito procoagulante, e a evolução para DMOS. A máquina, o aparelho utilizado, seja TEG ou Rotem, era conforme o centro dispunha, conforme a familiaridade dos examinadores, e eles acabaram vendo que foi feito de uma maneira razoavelmente balanceada. O grupo controle colhia o TAP, o NR, o TTPA, fazia uma contagem de plaquetas e fibrinogênio pelo ensaio de Klaus. Vou explicar mais ou menos em que set points de tempo a gente faria isso. Todos os pacientes teriam uma inclusão em um protocolo de ressuscitação que envolvia desde o pré-hospitalar a realização de 1 grama de transamin e após a chegada no hospital, 1 grama em 8 horas. Também ativavam o protocolo de transfusão maciça, recebendo hemocomponentes na proporção 1 para 1 para 1, e depois, conforme os resultados de exames. Também houve o pouco emprego de volume para a ressuscitação desses doentes. Em relação à forma de tratar, aí que eu trago aquele estudo observacional prévio, que eles comparam as métricas do Rotem e do TEG a, por exemplo, pontos de corte de 1.2, GNR, 100 mil plaquetas, viram sensibilidade e especificidade para correlação. E aqui eles colocam que, só usando como exemplo o Rotem, que a gente acaba aqui no HC sendo mais familiarizado, eles colocam a infusão de fibrinogênio com o Fibtem com o K5 menor do que 10, as plaquetas com Xtem menor do que 30 milímetros, plasma da mesma forma, também guiado pelo Xtem, e o transamin a partir do padrão de Lise também observado. Já o grupo controle, também partindo desse mesmo protocolo do estudo anterior, receberia fibrinogênio com valor absoluto menor do que 2, e eles dariam ou na forma de crioprecipitado, no pool de crioprecipitado, ou na forma de concentrada. Plaquetas, se menor do que 100 mil, dá um pool adicional, uma férise, e plasma, um concentrado. E plasma conforme o NR e se fibrinogênio normal. Em relação à coleta das amostras, na primeira fase, quando o paciente ativava o protocolo, era feita a análise de coagulação em todos os grupos. No momento da randomização,
e depois a cada 4 concentrados de hemácias recebidos. No processo de hemostasia, e a hemostasia aqui se define como a primeira hora até o reconhecimento clínico que o paciente está estável clinicamente, que atingiu os alvos laboratoriais, isso era um consenso de quem estava atendendo, também era feito dentro de 30 minutos, pelo menos nessa primeira hora de reconhecimento. Depois, os pacientes realizavam a coleta de exame 6 horas após a admissão, também no intervalo de 30 minutos, e entre 23 e 25 horas da admissão. As amostras deveriam ter uma alíquota no máximo de 20 ml, e ele coloca que isso corresponderia a 0,5% do volume circulatório total, e que isso não teria, provavelmente, impacto clínico. Os pacientes do grupo controle tinham material enviado ao laboratório, e o intervenção geralmente tinha o aparelho de tag, o Rotem, point of care. Em relação ao tamanho da amostra, eles planejaram a inclusão de 392 pacientes, com 196 em cada braço, a partir de dados dos próprios centros, que mostravam que a incidência de mortalidade e de transfusão maciça em 24 horas, nesse perfil de paciente, era de em torno de 28%. Eles colocaram uma margem de 15% de redução no grupo de intervenção, colocaram com nível de significância de 0,05, e a partir dessa estimativa ficaram 170 pacientes para alcançar um poder de 80%, e eles colocaram uma estimativa de dropout de cerca de 15%, e por conta disso adicionaram a cada grupo 26 doentes. E acabou fechando aquele valor inicial. Para análise, a maioria dos desfechos foram incluídos por intenção de tratar, a não ser que os pacientes não passavam por intenção de tratar e eram excluídos, todos eram por intenção de tratar, eram excluídos do protocolo. Aqueles que não realizavam nem o teste convencional ou tromboelastogramas pelo menos uma vez, seja pelo motivo que for, como por exemplo, esses 2 critérios adicionais, pacientes que já chegam no hospital, antes de serem, assim que são randomizados, já atingem hemostasia, ou pacientes com uma mortalidade muito precoce, que não daria também para ter a estimativa do efeito. E também pacientes que não cumprissem os critérios de inclusão. O desfecho primário foi revisado com regressão logística. A mortalidade também em 24 horas e 90 dias foi aplicado o log-rank e colocado em curva de Kaplan-Meier. Os desfechos secundários de tempos, scores, necessidade de produtos transfusionais foram colocados nas tabelas de Wilcoxon, Mann-Whitney e quadrado. E como eu tinha mencionado, todos os subgrupos foram colocados em intenção de tratar, com exceção do uso de transfusão maciça, que não seria viável. O período de recrutamento foi de 1 de julho de 2016 até 30 de julho de 2018. Cerca de 1.300 pacientes foram considerados elegíveis. Houve exclusão de sua maioria, foram avaliados para elegibilidade. 479 pacientes foram considerados elegíveis, e por conta principalmente de indisponibilidade de pessoal da equipe pesquisadora, houve uma retirada de 68 pacientes. Aí acabou que cerca de 200 e poucos pacientes foram para cada braço do grupo. Houve uma retirada, ainda houve retirada de consentimento, pouca perda de follow-up. Houve pacientes que morreram na primeira hora, pacientes que posteriormente se descobriu que não cumpriam os critérios de inclusão. E em relação às características, eram pacientes em média jovens, em torno de 40 anos, quase que a totalidade do sexo masculino, cerca de 80%. Pacientes que utilizavam anticoagulantes orais eram uma minoria,
menos do que 1/10. Em relação à gravidade do trauma, a média de score do ISS era de 26, e a gente sabe que são pacientes mais graves, o ponto de corte é mais ou menos de 15. Cerca de 20% dos doentes tiveram TCE grave. Em relação ao tempo de médio até a admissão, era um tempo razoavelmente rápido, em torno de 60, 69 minutos. Os pacientes tinham um Glasgow razoável de 12 a 13, parâmetros fisiológicos, lactato, base excess, também bem razoáveis. Poucos pacientes tinham um INR acima de 1,2, 32% no grupo convencional e 25% no grupo submetido ao ensaio, sugerindo, depois eu comento depois, que a incidência de coagulopatia foi ainda menor do que o previsto. Em relação à necessidade, ao uso de bolos de ácido tranexâmico, houve uma boa aderência em ambos os grupos, quase na totalidade deles, e no pré-hospitalar, cerca de 70% dos pacientes já tinham recebido 1 grama. Em relação ao recebimento de intervenções a partir desses ensaios, ou seja, o paciente já recebeu PTM, já recebeu transamin, recebeu alguma coisa adicional, foi visto que nas provas convencionais, apenas 36% dos doentes receberam alguma intervenção a mais, contra 67% do grupo intervenção, sendo que o tempo desde a inclusão do estudo até essa intervenção, houve uma diferença de em torno de média de 21 anos depois que eles viram análise pós-hoc. E a principal intervenção descrita foi a realização de fibrinogênio, seja na forma de crio, seja na forma do concentrado. Em relação aos outros hemocomponentes, houve um balanceamento razoável. E trago um gráfico também, só para chamar a atenção, que entre os pacientes em intenção de tratar por protocolo, exceção aos pacientes com TCE, mesmo com reconhecimento tardio, eles acabaram recebendo, mesmo no grupo controle, infusão a mais de fibrinogênio. Em relação ao desfecho primário, não houve diferença significativamente estatística, foi 67% no primeiro grupo versus 64%. Também não houve diferença por subgrupos de maneira significativa, com exceção de um que eu vou mostrar num outro slide, seja para pacientes com ou sem coagulopatia na admissão, seja para pacientes com ou sem uso de anticoagulantes, e também nos pacientes por protocolo. Foram excluídos, então, 83 pacientes, 54 porque atingiram hemostasia rápida, outros porque tiveram óbito na primeira hora, pacientes que erroneamente tiveram critérios de inclusão, e pacientes também que foram submetidos a tratamento incorreto. Aqui, as curvas relacionadas ao desfecho de sobrevivência em 24 horas, em 90 dias, com P sem significância estatística. Tinha mencionado que apenas um grupo, a análise demonstrou, mas demonstrou também de maneira tardia uma correlação com mortalidade, e novamente a gente vê como um desfecho exploratório, que foi o grupo com TCE grave, que eles colocam um odds ratio de até 0,3, com um intervalo grande, e isso mesmo após correção com a análise multivariável. Em relação à incidência de eventos adversos, houve uma incidência muito semelhante em ambos os grupos, tanto de infecção, quanto dos temidos efeitos tromboembólicos. Eu coloquei em destaque que houve
não houve eventos isquêmicos no grupo controle, mas houve no grupo intervenção, mas uma taxa muito baixa e não representou significância. E em relação à incidência de ira, de lesão respiratória, de novos sangramentos, de desfechos cardiovasculares e neurológicos, também houve baixa incidência de eventos e não houve significância. Em relação à causa de mortalidade desses pacientes, um terço deles foi por sangramento incontrolável, mais um terço dos pacientes foi por desfechos relacionados ao TCE. Os outros se distribuíram tanto por DMOS, por outras lesões que não foram totalmente reparadas, e de causa desconhecida num número razoável, também de 1/5. Os autores concluem, então, que os ensaios viscoelásticos, eles indicam os déficits de coagulação, eles geram intervenções com finalidade de hemostasia, mas não são todos os pacientes que se beneficiam dessa abordagem. Novos estudos seriam necessários para ver quais subtipos fisiológicos do trauma podem apresentar essas vantagens. Eles também mencionam que é necessário a avaliação da resposta a partir do desencadeamento dos algoritmos e os achados identificados isoladamente nos ensaios talvez não tenham um efeito sobre o distúrbio com a coagulopatia, só sobre o valor. Em relação à discussão, eu trouxe só alguns pontos pessoais aqui, que é um estudo grande, multicêntrico, de países desenvolvidos, tem uma boa validação externa, principalmente para esses cenários, porém tem toda essa questão. Pacientes tiveram um tempo de atendimento rápido, tiveram várias intervenções simultâneas, ativaram um protocolo de transfusão maciça, todo mundo recebeu Transamin, que a gente vê que é uma intervenção que auxilia na média, e a gente viu que esse estudo não mostrou diferença no desfecho primário, nem nos secundários, só que a gente vê também que a ocorrência de coagulopatia foi inferior ao esperado. Foi apenas, houve 75% dos pacientes não tiveram no basal e também não desenvolveram ao longo da observação. E aí a gente questiona se isso tem correlação com o manejo pré-hospitalar, o fato de você poupar cristalóide, de você fazer uma intervenção local, enfim. E nesse sentido, não daria para a gente, talvez, estimar se eles tivessem os próprios pacientes mais próximos da realidade deles, de pacientes que sangram mais, precisam de mais hemocomponentes em 24 horas e tem mais mortalidade, se isso não teria um peso maior. Eles colocam que o efeito observado de mortalidade foi de 3%, e o que eles, a partir da vivência prévia, desenharam era de 13%. E, novamente, esses algoritmos se baseiam indiretamente em valores quantitativos, então a gente também não tem como dizer se é sub ou super intervenção. E uma conclusão que a gente pode chegar a partir desse estudo é que pareceu que o uso de fibrinogênio não desenvolveu mais eventos tromboembólicos. Trago também alguns questionamentos. Será que a partir da coagulopatia já identificada, a gente utilizando esses algoritmos e utilizando essas intervenções, a gente consegue... a gente não conseguiu, a partir desse estudo, monitorizar como que ocorreu a correção desses distúrbios. Eu digo isso porque eram feitos todos os ensaios ao mesmo tempo, e eles desencadeavam, o ensaio viscoelástico, por exemplo, desencadeava transfusão de plaqueta junto com plasma, sendo que a gente não consegue separar os componentes individuais. Talvez se eu fizesse plaqueta, por exemplo, repetisse o teste em 10 minutos e visse que ainda persiste a alteração,
talvez eu tivesse menos necessidade de intervenção. Em relação ao curioso achado de subgrupo, seria essa diferença no grupo com TCE ao acaso. A importância do tema é grande, é muito relevante, porque são pacientes com elevada mortalidade e geralmente são pacientes jovens, com alta expectativa de vida. Só que não não parece ser um resultado tão aleatório, principalmente a partir dos estudos do CRASH-3 que mostraram um benefício maior nesse subgrupo. Será que eu previno a expansão de um hematoma? Será que eu previno alguma resposta inflamatória adicional, intraencefálica? Será que eu diminuo o estresse hemodinâmico que perpetua o ciclo sanguíneo? Então, ele não coloca o estudo como definitivo para isso, mas para suscitar alguma coisa mais dirigida futuramente. É isso. Eu acho interessante, eu só não consigo enxergar isso ao nosso alcance com tanta facilidade, ter um aparelho point of care na porta do pronto-socorro. Desculpa, repetindo a pergunta. Parece ser interessante, né, chefe? É uma dúvida que já está na literatura há um tempo já, né, que estavam querendo saber. Fora do trauma já tem uma certa evidência, um transplante, cirurgia cardíaca, né, agora em trauma tinha muita pouca coisa, né. Tinha aquela revisão da Cochrane que tinha uma vantagem até em mortalidade, então precisava de um trabalho mesmo para tentar provar, e acho que acabou que... acho que não sei se... acho que era interessante a pergunta, era interessante a gente tirar essa dúvida, acho que é isso. Então, professor, assim, eu acho que o próprio desenho da intervenção, eu acho que faltou, na verdade, ele jogou o algoritmo do estudo prévio, eu fico realmente na dúvida se quem seguiu, quem não seguiu, exatamente. E também em relação àquilo que eu mencionei, que a própria métrica utilizada dos milímetros que eles consideram de normalidade é a partir indiretamente dos métodos quantitativos. Então, não sei se a gente poderia ser mais restritivo. E então, assim, da análise estatística do desenho, assim, eu estudo multicêntrico, multinacional, randomização com envelopes opacos. Né? Isso, hoje em dia, ainda mais em países desenvolvidos, esperava que eles usassem alguma coisa eletrônica, né? Mas talvez era mais fácil na sala de trauma ter os envelopes opacos. Né? Então, tá bom, perfeito. Eu acho que isso até limitou um pouco o recrutamento ser mais rápido, porque eles tiveram que excluir muitos pacientes elegíveis por conta de indisponibilidade de alguém ir lá aplicar. Isso aí já é uma crítica, né? Quer dizer, se eles que têm uma aparelhagem, têm material, não conseguem fazer 24 horas por dia, a gente que não tem, ou tem restrito, né, só para alguns ambientes, então, já fica um pouco
já mostra a dificuldade, né, mesmo no mundo desenvolvido. Né? A Dinamarca, Reino Unido, Noruega, que são países classe A. Tá bom. Vamos só voltar um pouco. Se quiser deixar alguma tabela aí. Posso pedir um favor, Lucas? Põe na. Deixa eu põe na estatística. Só lembrando que assim, você quer fazer o roteiro completo, você vai precisar ali de pelo menos 20 minutos, 1 hora, né? Por isso que eles usaram todos com corte de 5 ou 10. 5, né, na maior parte. Vistas variáveis rápidas. Falando da amostra? Só o próximo, por favor. Aí, próximo. Tá bom. Olha, gente. Vamos repassar cada um desses nomes aí. Tá? Só. O que é o Kaplan-Meier? O que é o log-rank? Análise de sobrevida vocês tiveram com o Bruno. Ou não? Então vocês vão ter com o Bruno. Mas o que é um Kaplan-Meier? Né? Uma análise que você deriva no tempo, o número de eventos que você vai ter, e você vê graficamente cada queda que você vê uma morte, um evento. Desculpa, foi morte. Tá? Isso pelo tempo. Isso a gente não foi avaliado até o final do tempo. Isso é um fenômeno que é permitido quando ocorrer no Kaplan-Meier, que eu chamo de sensoramento. Então, o Kaplan-Meier completo, em geral, ele vem com uma marca. Olha, se tem uma marquinha no X sem queda, quer dizer que ali algum doente parou de ser, foi a última avaliação de algum paciente. Tá? Ele pode ter morrido depois, mas a gente não sabe. Então, assim, a gente assume a possibilidade de isso que eu estou querendo dizer. Tá, tá bom. O que é log rank? Em geral, quando vocês lerem sobre o Kaplan-Meier, ele vai vir ou com log rank, ou com Breves, ou com Taron. Okay? São técnicas para você avaliar se o decaimento foi diferente de um grupo ou no outro. Ele avalia por estratos, por cada extrato de tempo você tem o maior número de eventos. Tá? O Kaplan-Meier ele tem uma propriedade que ele avalia de forma homogênea, do início da avaliação até o final. Tá? O Taylor no Taron, ele pega mais o final e o Breslow no começo. Então, logo rank é o que a gente mais vai ver ali no dia a dia, tá bom? Só volta lá nos nomes, por favor, Lucas. Vamos lá, desses outros nomes aí. Bom, Q quadrado, acho que todo mundo lembra o que é. Né? Só a avaliação é uma forma de você analisar com uma tabela de contingência, né, que pode ser 2x2, 2x3, desculpa, 3x2, 4x2, o que for, o número de eventos, só que eventos qualitativos, né, em geral são eventos dicotômicos, quer dizer, ou morreu ou não morreu, ou estubou ou não estubou, ou, sei lá, recebeu transfusão ou não recebeu transfusão, e aí vai. E o que é o menu item? Vocês tiveram uma exposição de avaliações não paramétricas, né? Então, alguém lembra o que é? Várias contínuas, perfeito. Não paramétricas. Tu não lembra o grosso modo o que ele faz? Então vamos pensar o seguinte. Por que os dados com distribuição gaussiana, distribuição normal, são chamados de paramétricos? Se vocês tiverem, eu tenho certeza. Certeza que foi eu que falei, mas não quer dizer que eu consegui falar o que eu queria falar. Por que os dados gaussianos são chamados de paramétricos, gente? Vocês lembram o que significa, se você tem uma amostra, se eu tenho um desvio padrão para cima da média e para baixo da média, quanto que eu vou ter ali da amostra total? Vai em torno de 30%? 2 vai para 60%? 1, se eu pegar, vai que seja 3, vai ser 95% da amostra? É isso?
Então, eles chamam parâmetro por causa disso. Quando você consegue ter aquela distribuição em cima, você consegue ter uma ideia de quanto de toda a sua amostra está sendo analisada no que você mostrou no intervalo. Tá? Aqui, eles optaram por fazer uma técnica não paramétrica. Por quê? Não sei. É errado você pegar uma distribuição paramétrica e fazer uma análise não paramétrica? Em geral, não. Você está sendo mais exigente com você mesmo. Só isso. Eles são menos sensíveis às técnicas não paramétricas. Olha assim, se você quer ter a média, por exemplo, de idade de um grupo e idade do outro. Todo mundo lembra qual que é a... Tem aqui dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. Então, você tem aqui uma média, aí você vai lá e calcula o desvio padrão. Qual que é a ideia das técnicas paramétricas? É você pegar o quão distante eles são. O desvio padrão vai te dar uma ideia da distribuição ao redor da média dessa amostra. E aqui é a mesma coisa. Então, quanto mais separados eles são, menor a sua distribuição medida pelo desvio padrão, quer dizer que mais distantes eles são. Certo? Eu me lembro aqui que é intervalo de confiança. O que é intervalo de confiança? Que resultado é isso? Você está falando de alta e vai ser lançado. Perfeito, isso mesmo. Só que, ó, pensa assim, ó, você tem eu te apresento um dado que é o seguinte, a idade, sei lá, dos pacientes do HC, né, que são 60 anos, o intervalo de confiança que vai de 55 a 65. O que isso quer dizer? Intervalo de confiança 95%. Do ponto de vista estatístico, eu estou falando para vocês o seguinte, eu não lembro o que amostra que é a população. Certo? Então, eu estou falando assim, de todos os ganhos existentes no mundo. Um pouquinho. Estou pegando os ganhos só da HC. Os ganhos da HC são a população seria a gente abranger todos os dados existentes sobre a internet. Eu vou pegar uma parte do hospital, tá? Então, assim, o que era o intervalo de confiança? Era eu pegar a partir de uma amostra, da THC, e essa média de idade de 60 anos, o intervalo de confiança 50, o intervalo de confiança está me dizendo o seguinte: a média da população, quer dizer, eu peguei a amostra, estou pegando o dado dessa amostra e extrapolando para toda a população. Então, a média da população deve estar entre 55 e 65. Tá? Então, assim, se eu falar... assim, desculpa, gente, foi o que me passou na cabeça, mas assim, entre doentes com Covid, mulheres e homens. Tá? Aqui deu, sei lá, aqui deu 60, aqui deu 70. Vai de 65 a 75. Então, o que eu estou falando para vocês? Que na população de homens com Covid no mundo, extrapolando no HC, que deu 70, deve estar de 65 a 75 anos, certo? E 80, aqui está 75, aqui 85. Tá? O que eu estou falando para vocês? E provavelmente é assim. No mundo, os homens são mais velhos que as mulheres. Assim, isso é um tipo de coisa que não precisa fazer teste estatístico, eles são diferentes. Mas, pô, nas populações, a média das populações é diferente. Tá? E onde que está a média da população? Esse grupo aqui está em 75 a 85, aqui está em 75 a 65. A diferença acabou. Tá? Bom, e assim, isso aqui são as distribuições paramétricas. Só que assim, se por exemplo a gente tem uma distribuição que ela faz isso.
coordenação do permite. O que eu estou mostrando aí para vocês? Isso é uma distribuição. Mas se eu for pegar aqui o número de pacientes, por exemplo, aqui o número de ocorrências. Tá? Então, imagine isso como histograma. Quer dizer, parece que a maior concentração está aqui no final. Quem é assim, mais ou menos? Das variáveis que a gente pode aí no dia a dia. Alteração provavelmente é assim. pH é basicamente isso. Né? Tem um outro dente que eu chego com 6,9 no pH, mas a maior parte aqui no 7,3, 7,4. Right? Tá? Assim, essa tipo de distribuição que não está vou ficar um dissipador, vou falar que tudo vai ser mochoso ao redor da mente. E você vai usar como paramétrica. A ideal é a gente expressar percentil 25, 75, sei lá, o que vocês quiserem. Mas aí entra esse memítico. Isso que eu queria mostrar para vocês. O que é o memítico? O memítico, você faz o seguinte. Eu tenho um grupo de homens com Covid no HC e um grupo de mulheres com Covid no HC. São 4 pacientes de cada lado. Um tem 60, um tem 50, um tem 30, outro tem 20. Aqui, sei lá, tem 70, 80, 50 e 100. O que é o memítico? O memítico é um ranqueamento. O que é um ranqueamento? Você vai fazer o seguinte, eu tenho 8 pacientes no total. Então, eu escrevo aqui lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, qual que é o mais baixo? 20. Segundo, 30. O terceiro, 50 empatado aqui. Vamos por 50. 50. Terceiro. 60, 80 e 100, isso aí, né? Aí o que você faz? 60, que lugar que está no ranking? Sexto. 50, 15. 30, segundo. 20, primeiro. E aqui, 70 é o sexto. Né? 80 é o sétimo. Aqui é o quarto. E o último aqui é o oitavo. Aí o que você faz? Soma os rankings. Aqui deu 11, 3, 14. E aqui deu 13, 17, 25. Tá certo? Então a idade desse grupo abaixo que eu vou ter uma. Claro, se tinha uma discussão do lado que dá para comprar para até calcular um peso. Esses preços são chamados de pesos mais baixos. Então, quando vocês fazem o teste, você vai ver que eu vejo valor. Eu diferente do que você está fazendo, você não for sua tabela no professor estudo, você vai fazer. Mas você acha estranho que assim, na verdade, deu 0,52. Aí no staff deu 0,52. Aí você vai lá no, sei lá, no sopa deu 0,52. Eu sempre vi um peso, aqui eles não são exatos. Então, um valor grosseiro, a probabilidade dessa acabou. Muito bom, não sei o que faz. Tá? Deu para entender o que eu estou dizendo? Então, é líquido assim, o Coxon, na verdade, assim, o Coxon Medlitten é feito para grupos que são diferentes. Ele está testando indivíduo com indivíduo. E o Coxon isolado, né, para que não teste equivalente ao teste variável. Eles pegam a saturação do dente na entrada, a saturação do dente depois de óculos. Certo? Quero pegar isso aqui. Você soma todas as idades ou só um? São ranking. São só ranking. Só um ranking. Então, assim, esse aqui era o sexto, então esse aqui que era o quinto, esse era o segundo, esse primeiro era o 14. Esse aqui que é o sexto, esse aqui já estava lá. Então. 77, nossa. Entendi.
70 a 70%. Aqui eu, é realmente, eu sei que 50 não é o quinto. Mas é o terceiro, né? Então, é isso aí. Enfim, tudo outra coisa. Não tem diferença, né? Tá? E aí? Então, vocês só somam. Tá? Faz sentido. Tá? Tá, você imagina o seguinte, quanto maior o ranking, quer dizer que o ranking desse grupo aqui é maior, quer dizer que os números desse aqui são bem maiores que os desse aqui. Eu não quero dizer isso. Tá? Bom, olha, quando eu falo para vocês, olha, a gente tem uma média de idade, você tem uma média de idade de 60 anos. Você compara com outro grupo, você fala assim, olha, o teste dele testou as duas coisas, tá certo? Tá certo, mas o que? É o seguinte, ele pega uma média, vê a outra média, vê se o desvio padrão delas é curtinho o suficiente para eles serem separados. O ST faz isso. Agora, se eu falar para vocês, a mediana aqui, por exemplo, deu 60 anos, a mediana aqui deu 70 anos. Agora, eu falei para vocês, o ranqueamento comparou, o primeiro item comparou essa mediana com essa mediana, tá certo? Mas aqui não. Mediana, a gente só demonstrar o dado no paramétrico, só isso. Mediana não é usada por cálculo, a média é usada por cálculo. Tá? É só um cálculo aí que a gente lembra da parte estatística, tá bom? Esse ano vocês vão repassar tudo isso aí com o Pedro, com o Bruno, companheiro que está. Por que esse parâmetro, desde que você pegar de perto, calcular a média, maior do seu grupo, não está mal. Ele paga a média dela, com a população. No final das contas, a aula é fazer então, assim, não acho que vai falar de novas. Ela tem mas não são para 6 mil, 27 mil, pode ser pagamento formal. Pegar, por exemplo, aquele usado no quadrado. A gente vai usar um teste de tipo. Menos exato, mas usar os outros quadrados. Se outros quadrados deu 0,45. Olha, para um estudo que foi assim, desses. Só que aí você vai lá, você está pela exemplos esperados que talvez o quadrado certo seja o objetivo assim. Essa primeira medida eu vou fazer o interior.
Bom, isso aí. Então, só para ver a questão esse tiro, faltando qualquer coisa, ele mais interação para a pensar. Tem um negócio que é caro. Essas situações que é caro, você faz basicamente essa cara não é caro. Aí, esse negócio não te traz mais intervenções, mais caro. Talvez mesmo. Eles assim. E claro, eles falam, ele falou de usar esses carros. Você fala que isso mais interessante são os amigos. A diferença é que talvez seja um pouco mais caro, mas eu posso falar um pouco menos disso. Cara, 10, sei lá, 10 minutos de exame já estão desencadeando todo mundo. Tão grave que não abria. Então, assim, poderia pensar muito melhor. E aí eles optaram por fazer função para já vi seu filho mais. Então, assim, pode ser que ela não está dando nem tempo para abrir, porque já é exercício de nós, então eu gosto. Então, talvez ele na teoria, na milícia mesmo, que a interpretação do governo pode complicar O trauma, talvez. Fácil de ver. Bom, Ana, então eu vou desligar aqui. Tchau, tchau.